E aí galera, sensacional! Sejam bem-vindos ao Redige Channel, um canal de orientações, dicas de língua portuguesa e redação para vocês. Eu sou o professor Lincoln Lavô e chego nesta nova semana com um novo conteúdo de aulas para vocês, que vai já começar após a vinheta. Muito bem, gente, conforme eu disse a vocês, trouxemos nessa semana um repertório de conteúdos muito bons para ajudá-los no desenvolvimento de vocês rumo à construção de uma nota máxima. Hoje, em especial, eu vou tratar com vocês sobre significação de palavras. Nos próximos minutos você vai ver algumas palavras usadas dentro do contexto da redação que dão a ela, inclusive, um poder significativo bem melhor, tá certo? Anote essas dicas, participe dessa aula com maturidade, com responsabilidade, porque tudo que aqui é feito de bom coração, especialmente para vocês. Tudo bem? Fica aqui comigo e acompanha esta aula mais adiante. Vamos embora! Muito bem, pessoal. Eis-nos aqui mais uma vez para ajudá-los no desenvolvimento da produção de seus textos, trazendo em primeira mão um material elaborado aqui por mim e pelo professor Marcelo Félix sobre significação de palavras. Hoje, em especial, agradecemos ao apoio da UniVS, Centro Universitário Vale do Salgado, Papelaria Informativa em Iguatu, e a loja Mona Lisa Colchões, que são os apoiadores deste curso de redação. Vamos embora, vamos trabalhar, que há muito o que se fazer. Muito bem, essa é uma mensagem de boas-vindas para você que diz assim, ó: sejam todos bem-vindos a mais uma aula de redação. Aqui você terá bons conteúdos feitos de forma humilde e responsável. Boa aula a todos! Com a mesma responsabilidade que nós elaboramos bons conteúdos para vocês, também desejamos muita responsabilidade ao consumi-los. Tudo bem? Vamos adiante. Todos nós bem sabemos que a língua portuguesa é versátil e tem um campo vocabular bem diversificado. Eu já abro um parêntese aqui nesta aula de hoje para explorar com vocês um pouco do nosso léxico. A língua portuguesa tem mais de 60 mil palavras em seu léxico, tá certo? Isso constitui uma pluralidade de expressões e palavras que dá para você escrever 60 mil redações, se você assim desejar, usando palavras e expressões de conotações bem diferentes, tá bom? Vamos à frente, ó. Na produção de uma boa redação, aos olhos de um corretor experiente, é preciso variar o vocabulário a fim de conquistar seu corretor com palavras objetivas e que demonstrem juízo de valor. Tem uma galera esperta que usa determinados tipos de termos nas redações, mas não sabe o seu significado, não sabe o que aquilo significa, né, dentro do contexto das frases dos períodos da produção de sua redação, beleza? É exatamente por isso que a nossa aula de hoje está sendo produzida. Adiante. No nosso encontro de hoje, você confere o uso de algumas palavras com os seus respectivos significados utilizadas no contexto da redação. Então você vai ter a palavra, você vai ter o contexto significativo dela e a utilização dela numa frase, né, de uma redação, num período, não num parágrafo inteiro, né, mas num período de uma redação sobre diferentes temas que nós vamos refletir também aqui nesse encontro. Vamos começar significação de palavras. Eu quero que, se você estiver em sua casa ouvindo essa aula de hoje, no seu bloquinho de anotações você vai lembrar de estudar, né? Homonímia, sinonímia, antonímia, parônimos. São palavras que pertencem ao campo da semântica da língua portuguesa, que estuda o referencial significativo das palavras, tá certo?
Existem palavras que são muito parecidas, mas têm significados diferentes e por aí vai. Então é exatamente por isso que nós estamos estudando significação de palavras. A primeira delas que nós abrimos aqui é a palavra nefasto. Nefasto. Anote essa dica de hoje. Vamos lá. O que significa nefasto, Lincoln? Vamos comigo. Significado de nefasto. O primeiro deles está aqui, ó, em primeira mão. De teor ruim. Nefasto é aquilo de teor ruim. De péssimo agouro. Funesto. Vem um exemplo que eu indico para você aqui agora que diz assim, ó. O teor nefasto dos documentos da Inquisição. Agourento, certo? Então, nefasto é uma palavra sombria que determina algo ruim, tá bom? Outra significação, aquilo que ocasiona ou denota sensações ou ideias fúnebres. Nefasto também pode ser relativo a coisas fúnebres. Pensamento sobre morte, lutuoso. Exemplo, o cemitério é um lugar nefasto, é um lugar de morte, tá certo? Fúnebre. Terceira significação, nefasto é aquilo que pode desenvolver prejuízos, circunstâncias ou acontecimento desfavorável. Meu Deus, pessoal, quantos temas de redação trabalham com acontecimentos desfavoráveis, né? Com problemas graves, certo? Situações que envolvem violência, escravidão, desrespeito. E você pode usar a expressão, a palavra nefasto dentro do seu texto, denotando para o corretor que você tem propriedade linguística. Vamos lá! A ideia nefasta trazida pela inveja, né? Pela inveja. Muito bem. Vamos colocar isso no exemplo de uma redação. Está aqui explícito para você. A persistência dos casos de exploração do trabalho infantil por todo o país é algo extremamente nefasto. Lincoln, por que você usou o verbo é no singular? Para concordar com a persistência é algo extremamente nefasto. Algo nefasto. Lembrando que nefasto aqui, pessoal, é um adjetivo. É algo nefasto para o desenvolvimento socioemocional de qualquer criança. Em outras palavras, eu quero dizer a vocês que a persistência do trabalho infantil é prejudicial ao desenvolvimento de muitas crianças, tá bom? Esse exemplo criado agora, ele trata sobre um assunto que é o trabalho, a exploração do trabalho infantil. Tá aí na imagem que eu lhe apresento exatamente agora, crianças de enxada na mão, né? Trabalhando em condições miseráveis, desobedecendo princípios básicos de direitos da criança, que é a de estar na escola e não no trabalho. Por isso, vale aqui a reflexão. Tudo bem, gente? Vamos adiante para a segunda palavra indicada na aula de hoje, que é austeridade. Não sei se você já usou essa expressão na sua redação. Austeridade é uma palavra que significa qualidade de quem age com rigor, austero diante dos demais, rigidez. Então, austeridade é sinônimo de rigidez, de rigor. Por extensão, é uma palavra que demanda grandes esforços das pessoas envolvidas. Árduo, beleza? É uma característica ou particularidade de austero. Cuidado para não dizer austero, é austero. Rigoroso, sério. Austereza, tá aqui ó, a palavrinha, ó. Austereza, tá bom? A qualidade ou característica de quem é austero, de quem age com austeridade. Atributo do que é severo. Exemplo, austeridade no modo de vida, ou seja, um modo de vida severo, rigoroso, tá bom? Vamos ver como fica isso no exemplo de uma frase dissertativa argumentativa. Vamos ver aqui, ó.
é de profunda e urgente necessidade que as autoridades políticas municipais intensifiquem com austeridade, indicando o modo como isso deve ser feito, as fiscalizações para comercialização de bebidas alcoólicas para menores de idade. Pronto, uma frase dissertativa que indica para você que as autoridades políticas de cada município devem intensificar as fiscalizações para o comércio de bebidas para menores. Ou seja, isso deve ser feito como? Com rigores, com rigorosidade, com austeridade. Beleza? Nesse exemplo dessa aula de hoje, agora nesse segundo exemplo, nós acabamos de refletir em rápidas palavras sobre o tema da venda de bebida alcoólica para menores de idade. O álcool, que também já foi tema de redação do Enem, assim como o trabalho infantil no exemplo anterior. Tranquilo? Vou colocar o terceiro exemplo que vocês usam muito, minha galera, que é corroborar. Algumas pessoas, inclusive no meu privado do WhatsApp, perguntaram o significado de corroborar, e aqui você vai entender melhor isso. Significa confirmar a existência ou a verdade, dar provas de alguma coisa, comprovar, certo? Por exemplo, corroborar declarações alheias, dados que corroboram um estudo quantitativo. Então, na pior das hipóteses, você usa como sinônimo de comprovar. Quando obtém aí, aliás, quando tem o sentido de obter força, tornar forte, fortalecer. Este medicamento corrobora o sistema nervoso no sentido de que ele o fortalece, tá certo? Corroborou-se com exercícios físicos no sentido de que fortaleceu-se com os exercícios físicos. Tranquilo, gente? Nós vamos ver como isso funciona também dentro do contexto das frases dissertativo-argumentativas. Vamos ver aqui, ó. Exemplo. Todas as organizações mundiais vinculadas ao combate contra o novo coronavírus corroboram com a ideia de que é preciso intensificar os investimentos para o desenvolvimento de uma vacina eficaz urgentemente. Até porque o coronavírus é um problema que tem dizimado vidas por todo o mundo. Então, uma vacina se faz urgente. Então, todas as organizações corroboram com essa ideia, colaboram, contribuem para essa ideia. Tudo bem? Nesse exemplo que nós acabamos de estudar, você refletiu um pouco sobre o desenvolvimento de vacinas ou a produção científica para a elaboração de vacinas contra endemias graves, como a do corona. Outra expressão, número 4, que muita gente usa nas redações, às vezes de modo equivocado, às vezes de modo correto. Marcelo, em algumas de suas aulas, já falou bastante sobre isso, que é a expressão interim. Nesse interim, tá bom? Essa é uma expressão que muitas das pessoas acham bonitas, mas às vezes desconhecem seu significado. Acompanhe comigo. Significado de interim, característica do que é interino, provisório. Primeira. Segunda, significa neste meio termo, numa acepção melhor, um espaço de tempo entre duas situações ou dois fatos, Dois fatos. Exemplo, neste ínterim entre o almoço e o jogo, que são dois fatos, terminei o trabalho. Então, nesse intervalo de tempo do almoço para o jogo, eu terminei o trabalho, tá certo? Nessa terceira acepção aqui, nós temos, intervalo de tempo entre uma situação presente e outra no passado. Eu quero fazer um comparativo entre uma época distante e a época atual. Posso usar com perfeição a expressão nesse interim para indicar uma quantidade de tempo de lá para cá, esse intervalo. Vendo isso em exemplos, nós temos
desde a assinatura de abolição dos escravos em 1888 até os dias atuais, ou seja, de lá para cá, os negros no Brasil vivem situações constantes de desrespeito. Aí aqui, ó, nesse ínterim, ou seja, nesse intervalo de tempo, muitas leis já foram instituídas, mas a realidade de preconceito pouco se modificou. Você percebeu? O uso da expressão ínterim indicando intervalo de tempo. Show de bola! Aqui nós estamos falando sobre a questão do preconceito racial. Eu deixo a imagem aí desta criança com essa mão aberta, indicando aí o fim desse tipo de mal, né, de preconceito. Vamos lá? Palavra de número 5 na continuação de nossa aula aqui é óbice. Outra palavra muito observada nas redações do curso Redigir. Óbice. E se você não usou ainda, experimente utilizá-la em qualquer contexto aí que nós vamos indicar agora. Significado: óbice é aquilo que impede. Exemplo: a corrupção é o óbice da boa política, porque impede a boa política de acontecer. Objeção: argumento contrário a alguma coisa. Sem óbices, a votação foi encerrada, ou seja, sem objeções, sem argumentações contrárias. Terceiro ponto: obstáculo, o que é capaz de obstar. O juízo apresentou óbice à causa. E também embaraçoso, o que há dificuldade, com embaraço, tá certo? Muitas pessoas utilizam óbice no sentido de obstáculo, que é bem legal de você se utilizar no seu texto. Vamos partir para um exemplo. Medidas emergenciais precisam ser executadas com a ajuda das autarquias públicas a fim de diminuir as consequências geradas pelos desastres naturais, de modo a salvar inúmeras famílias das condições de risco que esse óbice as submete. Ou seja, esse obstáculo submete muitas famílias a condições de risco, tal qual a que eu vou mostrar a vocês agora nesta fotografia de um deslizamento de terras que coloca muitas famílias em fator de risco. Beleza, pessoal? Olha que bonito. Vale a reflexão aí também para você depois escrever um texto sobre esse tema. Sexta palavra da aula de hoje é crucial. Simples, uma palavra simples e de utilização muito comum, inclusive do meu agrado. Adoro usar essa expressão. Crucial. Significado: de importância excessiva, de muita importância, de extrema, né? Se desenvolva ou exista. Essencial. Exemplo: boas condições de vida são cruciais para o desenvolvimento de um país. São essenciais, são importantes. Tudo bem? Crucial também é aquilo que exerce influência na decisão final sobre alguma coisa, é decisivo. Seu conselho foi crucial para a finalização do projeto, tá certo? Ou seja, ele foi decisivo para a finalização deste. E que possui a forma de cruz, crucífero. Superfície crucial, rodovia crucial em forma de cruz. Beleza? Dentro dos exemplos, nós vemos agora o seguinte: é fator crucial para o desenvolvimento dos jovens quanto à administração de seus recursos monetários que as escolas implantem a disciplina de educação financeira em sua grade curricular. Beleza? Ou seja, eu quero dizer que isso é fator decisivo, isso é importante, é essencial, é fundamental que as escolas façam isso, implantem essa disciplina para ajudar os jovens a administrar seu dinheiro, né? Para quem tem dinheiro, lógico. Beleza? Vamos lá? Tá aqui, nesse tema de redação, nessa sexta palavra, nós já vamos refletindo o sexto tema diferente, que agora é sobre
educação financeira, vale a reflexão, vale a leitura, vale aí a busca, tá certo? Confira mais outras palavras com seus respectivos significados, palavras comuns, leia, anote, faça o seu próprio repertório lexical se expandir, ser ampliado para escrever redações bonitas, elegantes e bem produzidas, né? Primeiro aqui, ó, trâmite é o que pode levar a determinado ponto ou local, caminho, procedimentos que buscam alcançar determinado propósito, o que se reúne para realizar alguma coisa. Exemplo, preciso saber os trâmites a serem cumpridos. Trâmites, tá certo? Ou seja, os procedimentos. Outro exemplo, mister, ou mister, né? Como nós chamamos. Ser essencial é mister o combate à pobreza, tá bom? É mister o combate à pobreza. Legal, isso aqui é essencial, é crucial. Entendeu? Vamos lá. Próximo ponto, nós temos profícuo. Palavra muito utilizada nas redações do Redigir também. Vejo demais nas correções que fazemos. Ele realizou um trabalho profícuo, proveitoso, produtivo. Beleza? E a última, premente. Uma das palavras que também tem aparecido nos últimos textos. Que não aceita atraso, em que há urgência, imediato, tá certo? Que é capaz de apertar, que realiza com pressão, premente, que não aceita atraso, em que há uma urgência. Tudo bem, gente? Gostaram? Como forma de exercitar o que foi visto aqui, crie também períodos em que você se utilize das palavras indicadas nesta super aula de hoje, beleza? Acompanhe nossas orientações e o sucesso logo baterá à sua porta. Eu quero que você crie algumas frases, alguns períodos, fazendo os mesmos exercícios que nós aqui nessa aula fizemos junto com vocês. Beleza? Não se esqueçam de que o sucesso acontece para quem está preparado. Abraço! Muito bem, pessoal. Eu agradeço demais a vocês que ficaram aqui presentes, assistindo todo esse conteúdo, toda essa aula. Eu espero sinceramente que esse conteúdo, que esse pensamento aqui discutido seja útil para vocês, para que juntos eu e vocês alcancemos a alegria de uma aprovação, de uma nota máxima no Enem e nos vestibulares que se aproximam. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Fiquem com Deus, cuidem-se e até a próxima aula, se Deus quiser, beleza? Um beijo a todos.